Peguem o livro de atividades lá na página 37, onde diz marcadores temporais e espaciais, tá? Que é isso que a gente veio vendo na nossa aula presencial, falamos um pouquinho agora na aula anterior e vamos fazer algumas atividades relacionadas. Então, os marcadores temporais e espaciais localizam o tempo e o espaço nos períodos. Por exemplo, naquela manhã, o sol brilhou forte. Veja que esse é um marcador temporal, está me contando quando que o sol brilhou forte, que foi naquela manhã. Outro exemplo, no Brasil, há muitas riquezas naturais. Veja que aqui é um marcador espacial, né, que está me contando em qual espaço, em qual lugar que aconteceu determinado fato. Né? Então, aonde que tem muitas riquezas naturais? No Brasil, certo? Então, bem fácil, marcadores temporais e espaciais, né? Então, vamos lá. Número 1. Transcreva os marcadores temporais e espaciais presentes nos períodos abaixo. Em seguida, classifique-os. Letra A. É importante que todos cheguem às 19 horas. Aqui nós temos um marcador temporal, né? Às 19 horas. E ele, né? Acabei de falar, marcador temporal. Letra B. Naquela manhã, tudo se resolveu rapidamente. Né? Quando que tudo se resolveu rapidamente? Naquela manhã. É um marcador de tempo, temporal. Letra C. Em São Paulo, o trânsito é muito intenso. Onde que o trânsito é muito intenso? Em São Paulo. Então, em São Paulo é um marcador espacial, espaço, né? Letra D. Eu encontrei meus amigos em uma praia de Pernambuco. Eu encontrei os meus amigos onde? Em uma praia de Pernambuco, né? Então, em uma praia de Pernambuco é um marcador espacial, tá? Letra E. Compramos na semana passada um novo notebook. Quando que a gente comprou um novo notebook? Na semana passada, e é um marcador de tempo. Então, é só perguntar quando e onde, né? Quando e onde aconteceu alguma coisa, e aí a gente tem a resposta. Letra F. A economia do país estava mais equilibrada no ano passado. Quando que a economia do país estava mais equilibrada? No ano passado. Né? E eu perguntei o quando, então ele é um marcador de tempo, temporal. Letra G. No evento havia muitos artistas internacionais. Onde que havia muitos artistas internacionais? No evento. E se eu perguntei onde, né? Se ele me conta onde, é um marcador de espaço, um marcador espacial. Letra H. Fomos caminhar no parque da cidade. Onde que nós fomos caminhar? No parque da cidade. Então, é um marcador de espaço, um marcador espacial. Número 2. Leia os títulos de notícias a seguir e transcreva os marcadores espaciais. Letra A. Então, marcador de espaço. Então, a gente pergunta onde, né? Onde que aconteceu o fato. Letra A. Milton Nascimento e Fala Mansa se apresentam em SP, em São Paulo, né? Vejam mais shows de brasilidades. Onde que o Milton Nascimento e o Fala Mansa se apresentam? Em São Paulo. Letra B. Ana Vitória, Projota e Alceu Valença cantam de graça na Zona Leste. Onde que a Ana Vitória, o Projota e o Alceu Valença cantam de graça? Na Zona Leste. Letra C. São Paulo SP Arte reúne 131 galerias nacionais e estrangeiras no pavilhão da Bienal. Onde que a SP Arte reúne 131 galerias nacionais e estrangeiras? No pavilhão da Bienal. Letra D. Vozes do futebol. Índio volta à aldeia para ser técnico. Para onde que o índio volta para ser técnico? Ele volta à aldeia. Letra E. Fraga e de Grassi vencem provas de rodada dupla da Stock Car em Curitiba. Aonde que eles vencem? Em Curitiba. Letra F. Opção por alimentos e bebidas saudáveis muda o perfil de consumo no Brasil e gera novos negócios.
Qual que é o meu marcador espacial? No Brasil. Letra G, caminhada alerta para a conscientização do autismo no Rio. Onde que acontece? No Rio. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Reescreva as frases acrescentando expressões que funcionem como marcadores temporais ou espaciais. Então, vamos fazer aqui, vou dar um exemplo. Ó. Letra A, a funcionária me atendeu bem. Vamos adicionar um marcador temporal ou espacial. Aqui, a funcionária me atendeu bem ontem. Esse ontem, né? Então, vou escrever aqui. A funcionária me atendeu bem ontem. Esse ontem é um marcador temporal. Vocês vão fazer agora sozinhos, né? A letra B, C, D e E. E vocês podem colocar marcadores temporais ou espaciais, né? A funcionária me atendeu bem na loja, né? Esse na loja é o espaço, é um marcador espacial, está me contando, porque eu estou falando onde que aconteceu esse fato, certo? Então, façam a letra B, C, D e E, e aí a gente corrige na segunda-feira que a gente tem aula presencial, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui. Agora eu quero que vocês peguem deixa eu achar aqui, a página, só deixa eu achar aqui, que é como a gente falou de 2 assuntos, né, nas aulas passadas, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas, tá certo? Vamos achar. Só um pouquinho, travou aqui. Vamos ver. Aqui. Então, lá na página 24, agora voltem um pouquinho aí no livro de atividade de vocês, lá na página 24. Aqui nós temos modo indicativo, pretéritos perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, na aula passada, né, na aula anterior, eu falei para vocês que pretérito é a mesma coisa que passado, né? E que nós temos o pretérito perfeito, que apresenta um fato já concluído. Por exemplo, adotei um cãozinho. É um passado que aconteceu lá no passado e que se encerrou lá. Eu tenho o pretérito imperfeito, que ele exprime uma ação contínua, habitual, permanente. Por exemplo, esse garoto dormia além do necessário. Isso significa que todos os dias ele dormia além do necessário, né? Indica uma ação, o pretérito imperfeito ainda, ele indica uma ação que aconteceu no passado, mas que não se tem precisão quanto ao tempo. Por exemplo, era uma vez um gato que vivia em um cativeiro. O pretérito imperfeito, ele aponta ainda um fato que acontece em relação a uma ação do passado. Por exemplo, eu comia biscoito quando a professora entrou na sala. E nós temos o pretérito mais que perfeito. É aquele que exprime uma ação realizada no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Por exemplo, ele já realizara, né, ele já tinha realizado o teste quando cheguei. Então, a gente já viu, e aqui ele fala do modo indicativo, porque é aquele modo que expressa uma certeza. Vamos aqui para as atividades. Então, agora lá na página, ainda, né, na página 24. O texto a seguir apresenta um comentário sobre uma capa de revista, da revista Veja. Leia-o e resolva as atividades. Então, acompanhe aqui, que é uma carta de leitor. Sempre imaginamos que a tecnologia, na forma de inteligência artificial, viria para substituir o ser humano em atividades de grande periculosidade, altíssima precisão, refinamento técnico, etc. Mas, em sua ilustração de capa, Veja expõe uma mão robótica desempenhando uma função que deveria ser intrínseca ao ser humano: compartilhar carinho, ternura, aconchego e amor. Seria essa uma fronteira a ser transporta, como indaga a reportagem De Mãos Dadas com a Inteligência Artificial, 27 de setembro? MVDL, Joinville, Santa Catarina. Número 1. Transcreva do texto. Letra A. 3 verbos no infinitivo. Então, infinitivo são os verbos terminados
ar, e ir. Então, aqui nós temos o verbo substituir, compartilhar e ser. Ó, vamos achar aqui. Cadê? Substituir, mas isso é compartilhar, né? A gente já viu. E substituir, ó, verbo terminado em ir. Compartilhar, verbo terminado em ar. E o outro é o ser, né? Sempre imaginamos o ser, terminado em er, tá? Letra B, dois verbos no presente do indicativo. Então, se a gente voltar ali, nós vamos encontrar o verbo expõe e indaga, que são verbos que estão no presente, né, no tempo presente e no modo do indicativo. Leia a notícia sobre um acontecimento histórico de abrangência mundial. Moradores do Norte e Nordeste poderão ver eclipse parcial do Sol. Então, essa é uma notícia do dia 21/8/2017. Está previsto para esta segunda-feira um dos eventos mais fascinantes da natureza, o eclipse solar total, que ocorre quando as órbitas do Sol e da Lua se cruzam e o satélite passa entre o Sol e a Terra. Quando a Lua cobre o Sol, bloqueia os raios solares e faz uma sombra na Terra. Desta vez, a faixa de totalidade do fenômeno, ou seja, a faixa de terra que ficará na penumbra, cruza os Estados Unidos. Serão 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão para quem estiver entre Salem, no Oregon, e a cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Observadores que estiverem fora dessa região, a 3.000 quilômetros acima ou abaixo dessa faixa, poderão observar um eclipse solar parcial, em que a Lua cobre parte do disco do Sol. No Brasil, os moradores das regiões Norte e Nordeste poderão avistar o fenômeno entre 12 horas e 46 minutos e 18 horas e 4 minutos, horário de Brasília. No extremo norte do país, a previsão é que a escuridão chegue a 50%. A astrônoma Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional, responsável pelos cálculos e edição do anuário da instituição que traz as fases da Lua e previsão de eventos astronômicos, explicou que, apesar de o senso comum dizer que são raros, os eclipses são um evento comum. Segundo ela, o fato de a faixa de totalidade dos eclipses ser muito estreita, com cerca de 270 quilômetros, causa essa falsa impressão. Então, vamos aqui para as atividades. Número 2. Releia o título do texto e responda os itens propostos. Moradores do Norte e Nordeste poderão ver eclipse parcial do Sol. A letra A. Qual é a locução verbal usada nesse título? Poderão ver, né? Eu tenho dois verbos aqui, um verbo principal e um verbo auxiliar. Então, poderão ver. Letra B. Reescreva o título do texto como se tivesse sido publicado após o evento. Então, ficaria assim: moradores do Norte e Nordeste puderam ver o eclipse parcial do Sol. Vejam que mudamos o verbo, né? Aqui está no futuro e aqui ele ficou no passado, né? Pretérito. Número 3. Reescreva os trechos como se o texto tivesse sido publicado depois de o eclipse ocorrer, ou seja, com os verbos no pretérito. Faça as adaptações necessárias. Letra A. Norte-americanos se preparam para ver eclipse solar total. No Brasil, parte do eclipse poderá ser visto no Norte e Nordeste. Então, vamos mudar aqui o verbo preparam e poderá. Como que ficaria? Norte-americanos se prepararam para ver eclipse solar total. No Brasil, parte do eclipse pode ser visto no Norte e Nordeste. Ó, aqui tem um acento. Letra B. Dessa vez, a faixa de totalidade do fenômeno cruza os Estados Unidos. Ó, o verbo cruzar. Então, vamos colocar no passado. Dessa vez, a faixa de totalidade do fenômeno cruzou os Estados Unidos. Letra C. Serão 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão para quem estiver entre Salem, no Oregon, e na cidade de Charleston, na Carolina do Sul.
Então, ó, o verbo ser aqui a gente coloca no passado. Foram 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão para quem estava entre Salem, no Oregon, e a cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Letra D. Observadores que estiverem fora, dessa região, a 3.000 quilômetros, acima ou abaixo dessa faixa, poderão observar um eclipse solar parcial. Então, vamos substituir aqui esse verbo, vamos pôr no passado. Observadores que estavam ou estiveram fora dessa região, a 3.000 quilômetros acima ou abaixo dessa faixa, puderam observar um eclipse solar parcial. Letra E. No Brasil, os moradores das regiões Norte e Nordeste poderão avistar o fenômeno entre 12 horas e 46 minutos e 18 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Então, aqui o verbo poderão, né? Vamos pôr no passado. No Brasil, os moradores das regiões Norte e Nordeste puderam avistar o fenômeno entre 12 horas e 46 minutos e 18 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Número 4. Passe as orações para o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é aquele que dá aquela sensação de continuidade. Tá? Então, letra A. Nós somos os melhores alunos da escola. Vou passar para o passado, para o pretérito imperfeito. Nós éramos os melhores alunos da escola. Letra B. Eles estão cansados. Eles estavam cansados. Letra C. A mãe do aluno está confiante no sucesso do filho. A mãe do aluno estava confiante no sucesso do filho. Letra D. Eu sei todas as respostas. Eu sabia todas as respostas. Então, percebam que a questão aqui está no presente. E nós temos que passar por passado. Tá? Então, ó, letra E, nós temos tempo para tudo. Nós tínhamos tempo para tudo. Letra F, estou disposto e animado. Estava disposto e animado. Letra G, ele é paciente e companheiro. Ele era paciente e companheiro. Letra H, estamos lendo a história de Robinson Crusoe. Estávamos lendo a história de Robinson Crusoe. Tá? Vamos continuar aqui. Anne Frank foi uma garota que registrou os horrores da Segunda Guerra Mundial em julho de 1943. Ela escreveu o seguinte: no domingo, a parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Dizem que as destruições são graves. Ruas inteiras estão transformadas em montões de entulho e ainda passarão muitos dias sem encontrar todos os cadáveres. Até agora, contaram 200 mortos e inúmeros feridos. Os hospitais estão lotados. Crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Ainda estremeço ao lembrar do estampido das explosões e do ruído surdo das derrocadas que nos prenunciavam toda essa destruição. Então, aqui para a questão número 5. Releia a primeira frase desse trecho e observe a forma verbal em destaque. No domingo, a parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Letra A. Qual o tempo e o modo usados na forma verbal em destaque? Então, ele está no pretérito perfeito do indicativo. Letra B. O que o uso desse tempo e modo verbal sugere? Sugere que uma ação foi concluída no passado. Letra C. Como ficaria esse trecho se a autora quisesse registrar uma ação que ocorria continuamente? Inicia por: a parte norte do porto era terrivelmente bombardeada. Tá? Então, aqui parece que, veja como dá a diferença, os dois estão no passado, mas um é no passado no pretérito perfeito e esse no pretérito imperfeito. Número 6. Reescreva os trechos a seguir relatando os fatos no passado. Observação.
há mais de uma forma adequada de fazer essa adaptação. Então, letra A, dizem que as destruições são graves. Disseram que as destruições foram ou eram graves. Letra B, ruas inteiras estão transformadas em montões de entulho. Ruas inteiras estavam ou foram transformadas em montões de entulho. Letra C, os hospitais estão lotados. Os hospitais estavam lotados. Letra D, crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Crianças vagueavam entre as ruínas à procura dos pais. Bom, alunos, então nós temos alguns exercícios ainda. Esses vocês podem deixar. Bom, se bem que só tem essa página, então vamos fazer juntos. Então, exercício 7. Observe o uso do presente nesse trecho. Ainda estremeço ao lembrar do estampido das explosões. Reescreva, completando as lacunas com o verbo no tempo indicado entre parênteses. Então, no pretérito mais que perfeito, ela estremecera ao se lembrar do estampido das explosões. Letra B, pretérito imperfeito. Ela estremecia ao se lembrar do estampido das explosões. Letra C, pretérito perfeito. Ela estremeceu ao se lembrar do estampido das explosões. Todos no passado, né? Mas cada um tem a sua função, a sua característica. Número 8. Use o pretérito perfeito dos verbos indicado para completar as orações. Letra A, verbo estudar. Eu estudei muito para conseguir essa nota. Letra B, o verbo destruir. A guerra destruiu muitas vidas. Letra C, muitos imigrantes, né, o verbo vir, muitos imigrantes vieram para o Brasil por causa da guerra. Letra D, ninguém sabe o quanto as pessoas sofreram durante a guerra. Letra E, verbo saber, você soube do bombardeio de domingo? Letra F, verbo ajudar, nós ajudamos aquelas pessoas. Letra G, verbo querer, eu quis lasanha no jantar. Letra H, verbo querer, todos quiseram lasanha no jantar. Letra I, verbo saber, assim que soubemos do acidente, corremos para ajudar. Número 9. Use os verbos no pretérito imperfeito para completar as lacunas. Então, a gente usou aqui o pretérito perfeito, aqui vamos usar o imperfeito, o verbo ser. Ele era a mais gentil das criaturas. Verbo estar, aqui na letra B, eu ainda estava perplexo diante dos fatos. Letra C, o verbo saber, todos nós sabíamos daquela situação. Letra D, o verbo desconfiar. Vocês sequer desconfiavam de que ele tinha saído. Letra E, verbo dormir. Todos dormiam quando ele chegou. E, para a gente finalizar, então, aqui o exercício 10. Reescreva os trechos a seguir, passando as formas verbais do pretérito mais que perfeito, simples, para o composto. Por exemplo, chegara, tinha ou havia chegado. Então, letra A. Ele já resolvera o problema quando o diretor chegou. Ó, o verbo aqui está no pretérito mais que perfeito. Tá? Vamos colocar a forma verbal, então, aqui com dois verbos. Ó, ele já tinha ou havia resolvido o problema quando o diretor chegou. Letra B. Elas já fizeram o trabalho quando o chefe entrou na sala. Ela já tinha ou havia feito o trabalho quando o chefe entrou na sala. Letra C. Luiz já conseguira outro emprego quando foi chamado pela empresa. Luiz já tinha ou havia conseguido outro emprego quando foi chamado pela empresa. Letra D. André tomara todas as providências antes da viagem. André havia tomado todas as providências antes da viagem. Letra E. A mulher já saíra quando o marido entrou em casa. Letra A.
letra A, perdão, a mulher já tinha ou havia saído quando o marido entrou em casa. Bom, então nós encerramos, alunos, nossa aula. Segunda-feira, então, nós continuamos os conteúdos aí da apostila nas nossas aulas. Nós só temos uma na segunda, né? Então, na nossa aula segunda-feira, a gente continue as questões da apostila, certo? Até a próxima, então, alunos. Tchau!